Beleza. O senhor é o Wesley Alves Araújo, Sim, é isso? Wesley, bom dia. bom dia. Eu sou o juiz que está presidindo aqui a sessão e eu vou fazer umas perguntas. O senhor não é obrigado a responder, pode ficar em silêncio, caso prefira. O senhor já conversou com os doutores, eles vão fazer a sua defesa aqui. Sim, senhor. Wesley, qual que é a idade do senhor? 21, Tá. E o senhor é casado, solteiro, solteiro. tem filhos? Tem Quantos filhos? só um, Qual que é a idade dele? 5. Ele está morando com quem? Com a mãe dele. Uhum. Com a mãe dele. É, o senhor estava estudando? Tava estudando. O senhor estava em qual série? Eu tava na quarta série. E estava trabalhando? Quando eu tava na rua, eu trabalhava assim com meu pai na roça. Certo. E o senhor estava morando com quem? Eu tava morando com minhas tias lá no Gama. Certo. O senhor faz uso de bebida alcoólica, faz uso de drogas? Sim, O que o senhor usa? eu tomo cerveja e fumava maconha. Uhum. Ok. Tudo bem. Seu Wesley, o senhor conhece aqui a acusação, né? Foi feita contra o senhor. Aqui, de acordo com a denúncia, no dia 7 de julho de 2023, por volta de 22h40, no interior de uma das celas da 27ª Delegacia, o senhor e o Pedro agrediram o Danilo da Silva Araújo, que era outro detento ali, que em razão disso faleceu. E por isso o senhor está sendo processado por homicídio. O senhor quer falar a respeito desses fatos aqui? Sim, Então, essa acusação, ela é verdadeira? o que aconteceu, que a gente chegamos lá na delegacia, né? E chegamos lá na cela, já encontramos ele e o outro rapaz, né? E chegamos lá, conversamos e fomos dormir. Aí o que aconteceu que eu dormi, acordei, né? Acordei com a vítima fazendo coisas que não devia, né? E perto de mim. Como é que se fala? Como é que fala? Ba- é, Pode falar do jeito que o senhor fala batendo, mesmo. batendo punheta na minha frente, né? Uhum. E isso eu comecei a discutir com ele, pedi para ele sair de perto de mim, ele muito insistente naquilo que ele queria, ele não parou. Aí foi quando eu entrei em luta com ele. É, foi o senhor que foi bater nele, ele foi bater no senhor, como é que foi Fui isso aí? eu que bati nele por conta do Uhum. que ele estava fazendo perto de mim, né? Uhum. Acordei com a situação daquela. E o Pedro? O Pedro tava dormindo no momento. Uhum. Aí, quando o Pedro acordou, eu já tava brigando com ele. E o Pedro fez alguma coisa? Quando eu tava com ele, já tinha enforcado ele, né? E o Pedro só deu uns bicudos nele só. Tá. Aqui, de acordo com a acusação, as agressões seriam porque vocês acharam que ele era um estuprador. Isso aqui aconteceu? Não, o que aconteceu, as agressões começou nele por causa do que ele fez comigo. Mas teve essa conversa lá dele ser estuprador, alguma coisa assim, enquanto vocês conversaram Não, antes nós de dormir? conversamos, mas nós viu no que Beleza. Seu Wesley, só retomando aqui, deu um problema na gravação. Na hora que eu perguntei para o senhor se vocês tinham conversado, por que que ele perseguiu a menina, etc, etc. Você pode repetir então o que que vocês conversaram? foi porque ele perseguiu ela e nós tava lá dentro da delegacia, né?
Aí, no começo, nós conversamos com ele e fomos dormir, entendeu? Fomos dormir e acordei com ele batendo Uhum. punheta perto de mim e eu pedi para ele sair de perto de mim e ele não quis sair, insistindo naquilo que ele queria fazer. Uhum. Aí foi quando eu entrei em luta corporal com ele. Tá. Eu te perguntado se eu conhecia ele, se eu disse que Não não, conhecia. nunca tinha visto, Não, né? nunca tinha visto. Tá bom. Senhor jurados, alguma pergunta? Aqui. Só pedir para mandar por escrito, tá bom? Certo. Seu Wesley, quem te chamou os policiais lá? Quem chamou os policiais É, foi o rapaz que estava lá primeiro. O outro que estava em outro crime. o terceiro lá, que É. não estava envolvido na Aham. confusão. Você se lembra qual frase que ele usou para chamar? Ele só chamou os policiais, pediu ajuda, falou que o cara tava morto. Uhum. E a jurada que perguntou qual que era a intenção do senhor com as agressões. A minha intenção era só apenas me defender daquilo que ele estava fazendo, né? E em nenhum momento eu tinha intenção de tirar a vida dele. No momento foi ódio, né? Ira por aquilo que ele estava fazendo, né? Porque se ele tivesse uma pessoa que não tivesse como se defender, ele poderia ter feito coisas pior do que ele fez, né? Então, minha intenção não era tirar a vida dele, era apenas só me defender. E a outra pergunta aqui é se o rapaz lá, a vítima, ele tentou se defender. E o rapaz tentou se É. defender. No momento, ele, eu só se embolei com ele, mas só que ele não falava nada, não fez nada, falou nada. Só isso. Uhum. Tá bom. Mais alguma pergunta, senhores? Não? Tá bom. Seu Wesley, tem mais alguma coisa que o senhor queira Só isso mesmo. esclarecer aqui? Só isso mesmo. Bom, tá certo. Então, vamos encerrando aqui. Pode encerrar, Felipe. Já tem almoço? Já? Boa. Pode lembrar qual é o caso, por favor? Tranquilo. Fala aqui do rapaz que foi morto na cela da delegacia. Sim. Ah, tá. Foi bom.
Seu Paulo, aqui é uma acusação de homicídio contra o Wesley Alves Araújo, Pedro Henrique Marcelo, e a Uhum, vítima é o Danilo da Silva. O senhor é uhum, policial civil também, certo? uhum, certo. Então, já sabe, ser ouvido como testemunha compromissada. E o caso aqui de hoje é a ocorrência do dia 7 de julho de 2023. De acordo com a denúncia, o Pedro e o Wesley, no interior de uma das celas lá da 27ª, eles agrediram a vítima, o Danilo. O, o senhor estava presente na delegacia nesse Sim, dia? O que o senhor sim. se recorda dessa data? Sim, eu estava de plantão, estava de voluntário nesse dia na 27ª delegacia. E nós estávamos num balcão, toda a equipe de agente no balcão, o delegado na sala dele, o escrivão também. E estava um plantão muito tranquilo, era por volta de 9, 10 horas da noite, estava um plantão até atípico ali por Recanto das Emas, não tinha ninguém dentro da delegacia, e cada um na sua cadeira, uns terminando de fazer uma ocorrência, outros... eu estava até investigando um outro caso que eu vinha desde cedo lá do Gama. Foi quando, em determinado momento, um dos presos chamou, falou, seu agente, e chamou lá do Corró. Foi quando o policial Felipe levantou e foi na direção do Corró. Já quando o Felipe estava indo na direção, falou, o que foi, preso? Um dos dois respondeu, não sei quem é pela voz, eu não conhecia. Um dos dois gritou, falando assim, matamos um preso. Rapidamente o Felipe gritou, pedindo para que jogasse trouxesse a chave do Corró. Eu levantei correndo, peguei a chave, joguei para ele, o restante da equipe foi em direção ao Corró, e eu já fui para o rádio, e eles tomaram ciência que o que tinha acontecido, que os presos falaram que tinham matado um outro. Eu já peguei o rádio, solicitei socorro, pedi prioridade para o CEPOL e pedi que uma viatura do bombeiro do SAMU fosse até a 27ª delegacia. Enquanto isso, o restante da equipe foi lá e tirou os internos que estavam ali para manter um local seguro. E assim que os internos foram retirados e trocados de cela, foi constatado que um outro interno estava morto dentro do banheiro, né, que é o boi deles, né. Só que a gente ainda ficou aguardando assim o bombeiro chegar, o SAMU chegou em pouco tempo ali, acho que 10, 15 minutos, e foi constatado o óbito. Os internos comentaram para a gente por que fizeram isso. Eles foram ouvidos pela autoridade policial ali no momento flagrante. Eles informaram que estavam dormindo. Eu não lembro agora, doutor, qual era um dos dois. Eu não consigo lembrar se era o Edson, se era o Pedro. Eu sei que um deles informou que estava dormindo. Todos os quatro estavam dormindo. Tinham 4 presos no Corró. Todos os 4 estavam dormindo. Eles já sabiam, falaram que a vítima falou que estava preso, porque eles conversam ali, perguntam por que cada um está preso ali, né? E a vítima falou que estava preso por perseguição. Eles então interpretaram que essa vítima era um estuprador, mas dormiram. Em determinado momento, um dos dois autores acordou com o autor se masturbando bem próximo ao rosto dele. Ele então viu aquilo, já levantou, já pulou dando um mata-leão, e o seu comparsa pulou fechando a boca da vítima. Eles informaram que não deu tempo do rapaz gritar e não teve barulho nenhum da cela. Já tiraram não deixaram a vítima respirar, um com tampando a boca, outro dando mata-leão, e a vítima desmaiou ou faleceu, não sei se ela faleceu devido a esse enforcamento, mas eles ainda jogaram a vítima de cabeça no boi deles, né, que é o vaso que fica no chão numa delegacia, não sei se todo mundo sabe, mas ele fica no chão da delegacia. Eles jogaram a vítima de cabeça ali e chutaram demais a vítima. O corpo da vítima parecia um S ali. Eles foram muito, muito cruéis, assim. E foram bem calmos para explicar a situação, o motivo e por que fizeram. E que só chamaram a gente só depois tiveram certeza que a vítima estava morta. A outra testemunha que estava no cubículo ficou extremamente apavorada, com medo de acontecer algo com eles, mas eles falaram que não tinha nada com ele. Era mais aquela questão ali de estuprador dentro do Corró. E foi isso que os dois informaram para a gente ali no momento do auto de prisão em flagrante, né? Certo. O senhor sabe dizer por que a vítima estava presa ali? Ele estava presa por perseguição. Era um stalk, né, de uma menina. Ela estava andando na rua e ele estava perseguindo. Ele foi levado para a delegacia e ficou preso. O que eu me lembro é isso. Certo. E o senhor conhecia os réus Não, de outras ocorrências, eu digo? não conhecia. Tá.
Tá bom. Passar para o doutor promotor, então. Doutor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Paulo Vitor, bom dia. Bom dia, doutor. Paulo Vitor, meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça. Eu vou pedir mais alguns esclarecimentos ao senhor, tá ok? Tá ok. Paulo Vitor, inicialmente eu gostaria de saber o seguinte: o senhor era policial civil à época dos fatos, lotado na 27ª Delegacia de Polícia? Não, eu já trabalhei na 27ª, mas atualmente eu estou na 14ª Delegacia e na época do fato eu também estava na 14ª Delegacia. Tá, e o senhor estava na 27ª no dia do crime? Sim, serviço voluntário, que é onde você faz uma hora extra na Polícia Civil. Tá, então é só para entender, o senhor era policial, então estava naquele dia trabalhando na 27ª, fazendo hora extra. Isso, que é o serviço voluntário gratificado da Polícia Serviço Civil. voluntário. Tá, Isso. nesse plantão do senhor, no serviço voluntário, o senhor assumiu o plantão a que horas? 8 horas da noite. 8 horas da noite. Quando o senhor assumiu o plantão, foi repassado aos senhores a quantitativo de presos que tinham nas celas, a situação dos presos que estavam lá nas celas? Doutor, essa função fica a cargo do chefe de plantão. Eu era um agente voluntário ali. A minha função foi assumir o plantão no lugar do policial que eu estava substituindo. Mas é comum, entre a distribuição das equipes, um chefe de plantão informar como foi o plantão anterior e o chefe que está assumindo receber, sabe, em todas as condições. Ele vai verificando. Então, eu posso dizer que com certeza isso foi feito, mas não para mim, entendeu? O chefe de plantão, então, é o policial responsável por fazer toda essa checagem, essa aferição? Sim, vem um delegado de polícia. O senhor era um dos policiais que ficava ali no balcão, então? Isso, Aí tem um coordenador de plantão, que é a autoridade policial, e os chefes de equipe, que é um agente de polícia. Certo. Paulo Vitor, quando... até o momento do crime, até o momento do anúncio do homicídio, o senhor ouviu algum barulho estranho, alguma confusão na cela, algum tipo de briga, discussão, algo nesse sentido? Doutor, nenhum barulho. E volto a dizer, até como eu comecei o depoimento, era um plantão bem, até atípico para a 27ª Delegacia, que é uma delegacia muito movimentada. Era um plantão onde só tinha nossa equipe, não tinha qualquer barulho, nós iríamos escutar. E não foi ouvido nenhum barulho por ninguém. Por nenhum dos policiais que estava ali. Eles foram bem, posso dizer assim, uma forma assim, um pouco mais claro, bem eficiente na forma de cometer o delito deles. Não cometeram nenhum barulho. Certo. Paulo Vitor, durante o seu plantão, durante você estava lá, você presenciou se algum preso, se foi ministrado algum tipo de medicação para algum preso? Se foi ministrado, por quem foi ministrado? Você tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento, doutor. Pela sua experiência como policial, quando tem algum preso que faça uso de medicação controlada, de uso contínuo, por exemplo, essa medicação eventualmente fica na posse do preso ou fica acautelada com os policiais? Doutor, eu trabalhei durante pouco tempo no plantão. Então, eu lembro que para entrar até um medicamento lá, a gente só aceita com prescrição médica. E mesmo assim, é entregue quando o preso tem que tomar um medicamento ali, né? Não acho que não é de costume deixar com o preso, não. Tá certo. O plantão, então, fluía normalmente sem qualquer alteração? Nenhuma. Algum preso chegou a chamar você, antes dos crimes, naturalmente, chegou a relatar para vocês alguma importunação, alguma situação que a vítima estava incomodando dentro da cela, alguma coisa nesse sentido? Não, nenhum momento. A gente só foi chamado só no momento que eles já chamaram e logo na sequência alertaram que haviam matado um preso. Quando eles anunciaram, quando eles chamaram, o policial que primeiramente chegou à frente da cela foi o senhor? Não, foi o Felipe. A minha função foi, eu joguei, eu corri, porque a chave do corró ela fica na frente, na parte da frente da delegacia, próximo ao balcão. Eu corri para pegar a chave do balcão, joguei para ele, arremessei para ele e já fui no rádio pedir prioridade de socorro. Então, o Felipe Vaz foi o policial que chegou primeiro? Foi um dos primeiros. O senhor chegou logo na sequência? Sim, aí eu fiquei na parte da frente da delegacia, porque todos foram para lá, para trás, para fazer a transposição dos presos. A gente não poderia abandonar a porta da delegacia vazia, porque poderia estar chegando alguém. Então, eu fiquei no rádio comunicando e fazendo a segurança da parte da frente da delegacia. Tá. E em comunicação com eles pelo corredor, né? Quando os presos, os acusados aqui neste processo, estavam lá na cela, que um deles chamou pelos policiais, o senhor escutou eles chamando pelos policiais? Sim. O que o senhor escutou eles falando? Ele falou, seu agente, que é a forma corriqueira que eles chamam a gente. Seu agente, a gente vai e responde, já vai a caminho deles para saber o que é.
E chegando lá na cela, o senhor chegou aí à frente da cela quando o Felipe Vaz pediu apoio. O Eu senhor só ouviu fui os depois. presos falando alguma coisa? Não, eu não presenciei. Eu só vi o momento que eles chamam a gente. O Felipe Vaz, ele levanta, vai no caminho e já pergunta: o que foi, preso? Aí ele vai e forma: matamos um preso. Aí começou todo mundo lá para trás e eu vou para o rádio. Então, até o momento de chegar, a equipe fazia a transposição de presos ali, deixar um ambiente seguro. Eu mantive a segurança na porta de entrada da delegacia e comunicação com o rádio. Aí, posteriormente, fui lá para trás para ver o que teria acontecido, mas já tinha sido todo mundo removido das celas. Então, eu sei que o Felipe e o restante da equipe foram os Certo. primeiros a chegar lá. Paulo Vitor, então o que você pôde ouvir deles foi essa expressão: matamos o preso. Eles falaram assim no plural, Sim. dando a entender que foram os dois que mataram o preso. Doutor, Foi isso? ele fala assim: matamos o preso. Certo. E eles disseram por que mataram o preso? Sim, eles foram retirados da cela e a gente começou a entrevistar, começou o auto de prisão em flagrante deles, né? Que a gente entrevistou todos. Entrevistamos primeiro a testemunha, que estava lá dentro o outro interno que estava junto com eles dentro da cela. E eles mesmos informaram. E foi gravado depoimento, ele informou que matou a vítima, porque primeiro eles estavam dormindo e ele estava se masturbando bem na cara de um deles. Conforme eu falei, eu não lembro qual dos dois. Não consigo lembrar qual dos dois. Porque foram internos que eu vi uma vez só. Só que um deles falou que acordou com essa vítima se masturbando bem próximo ao rosto dele. Ele já acordou, viu aquilo e já começou a agressão. Primeiro com o mata-leão, e seu comparsa, na sequência, pulou e tampou a boca da vítima. Tá. Então a motivação foi essa. O senhor ouviu alguma expressão no sentido matamos o Jack? Não, eu não ouvi. O senhor não ouviu. Não. Os presos, quando vão para a cela, a nota de culpa é entregue para eles ainda dentro da cela? É entregue para eles. Entregue para eles. Então todo preso fica ali com sua nota de culpa. Sim. Fica ali. Para que os jurados entendam, eu sei o que é nota de culpa, mas os jurados nem sabem do que eu estou falando. Eu quero que o senhor explique o que é nota de culpa, o que consta na nota de culpa. Custa o tipo penal que ele está preso. Apenas o tipo penal. Por exemplo, o roubo é 157, fica 157. Então, lá na nota de culpa fica escrito o artigo da lei pelo qual o preso está ali encarcerado. Isso. E o senhor tomou conhecimento qual era o crime pelo qual a vítima Danilo estava preso? Tomei conhecimento após do fato. Ele falou, aí a gente foi, eles falaram que ele era Jack, mas a gente foi consultar, ele na verdade era pelo crime de stalk, perseguição. Olha aí, eu acabei de perguntar para o senhor se o senhor tinha ouvido a exprão Jack. O senhor falou que não. Agora o senhor falou que ouviram eles falarem que era Jack e foram pesquisar depois. Não, explica isso pra gente. Então, o senhor me desculpa. Eu entendi o senhor perguntar assim: matamos o Jack quando o pessoal estava chegando. Aí, quando a gente vai conversando, igual quando eu falei, a motivação. Quando eles estavam informando pra gente, eles falaram depois. Então, não peço desculpa. Então, no momento da entrevista ali, até que é gravada ali pela autoridade policial. Eles falam que mataram porque ele era Jack, porque ele estava se masturbando na frente, porque ele era Jack. Então foram dois motivos, então, que eles alegaram. Isso. E eles deduziram que a vítima era Jack por quê? Foi através da nota de culpa? Não sabemos, doutor. Não sabemos. Não sabemos. A gente não sabe se o preso... O que a gente acredita é que eles conversam ali, então perguntaram, que é normal. Isso aí, todos eles chegam ali porque está preso por quê? Aí eu acredito que foi assim que eles tomaram conhecimento. Eles ficam perguntando o motivo da prisão um do outro, no caso. Isso é comum. Comum, bem comum. Bom, Paulo Vitor, outra coisa. Quando vocês chegaram para conversar com os presos, entrevistar os presos, eles assumiram de pronto a autoria do crime? Sim, sim. Tiveram alguma resistência? Tentaram resistir? Tentaram se esquivar ou não? Não, foram falando abertamente? Abertamente. Bem frio, abertamente, falando o que fizeram. Paulo Vitor, eles quando foram ouvidos aqui em juízo, disseram que foram forçados a falar, foram coagidos pelos policiais a confessar o crime da maneira que os policiais queriam ouvir. Pergunta ao senhor, houve algum tipo de coação a esses presos? Doutor, de forma alguma. Primeiro que isso aí nem existe. A gente é uma polícia técnica e tivemos o cuidado até para evitar isso quando a gente tem a oportunidade de fazer, que em muitos momentos, às vezes, a gente não tem a oportunidade. Nós tivemos o cuidado de deixar ele foi filmado durante toda a entrevista. Eu acho até que ele ficou algemado assim, devido à gravidade do que iria ter ocorrido e porque é por questão de segurança, tanto dele quanto da equipe, mas eu acredito que ele tenha sido prestado depoimento de forma algemada.
Mas confesso que eu nem lembro se ele estava totalmente algemado. Eu lembro que ele foi entrevistado pela autoridade policial, e eu estava até na sala também, durante o momento da entrevista, de um deles. No segundo eu não lembro se eu presenciei todo, porque aí fica aquela questão do flagrante, tudo que tem que ser feito ali no procedimento. Mas de forma alguma isso aconteceu, doutor. Então, pelo que o senhor acompanhou do interrogatório deles, eles falavam de forma tranquila ou eles demonstravam que estavam ansiosos, nervosos, ou eles falavam tranquilamente? Como é que era? Doutor, bem tranquilo. A única pergunta que um deles fez foi quanto tempo ele pegaria por aquele crime. Foi a única pergunta que ele fez. Ele teve a preocupação de saber quantos anos ele ia pegar de cadeia. Foi a única pergunta que um deles fez, que eu não confesso também, não sei qual o nome, mas a única pergunta. Não, quanto tempo que eu vou pegar com isso, senhor? Paulo Vitor, parece redundância, mas eu quero esclarecer esse ponto. Lá do balcão de onde o senhor estava, o senhor chegou a ouvir algum barulho, algum pedido de socorro da vítima, algum murmúrio, alguma coisa nesse sentido? Não, doutor, não ouvimos. Nada foi ouvido por nenhum dos policiais. Todo voto você estava um silêncio, eles foram bastante eficientes na forma de fazer. Bom, depois do anúncio do homicídio, o senhor chegou a entrar na cela? Depois que todos foram retirados, quando chegou o socorro, aí a gente vai lá para ver e sair. O senhor viu como é que estava o cadáver? Vi. O senhor ou algum outro policial chegou a mexer no cadáver, na posição que ele se encontrava, chegou a manusear o cadáver, as vestimentas dele ou alguma coisa, ou preservaram integralmente o local? Doutor, a gente preservou até a chegada do SAMU. Aí depois eu não sei se o SAMU, para constatar o óbito, o bombeiro, que eu nem sei qual que chegou primeiro, se foi mexido. Mas até então, não. Até então, não. Certo. Eu não lembro se o senhor já descreveu para o juiz aqui, desculpa se for repetitivo, pode interferir, excelência, problema. Porque eu não prestei atenção. Descreva para nós qual foi a cena que o senhor viu da situação do cadáver quando o senhor entrou na cela. Se for repetitivo, pode interferir. Ele estava de cabeça para baixo, com a cabeça dentro do vaso, e devido às agressões que eles deram chutes de pisões nele, o corpo estava parecendo a letra S. Foi uma cena meio pesada. Quando o senhor fala assim, o corpo estava parecendo o quê? Eu não quero inclusive sua resposta. Parecendo um S. Um S, Estava retorcido o corpo da vítima. Isso, perfeito. Entendi. Bom, Paulo Vitor, quando o senhor estava lá no plantão, em algum momento, antes do homicídio, naturalmente, foi passado alguma situação de que a vítima teria algum distúrbio mental, a vítima tinha alguma perturbação mental, alguma coisa nesse sentido? Para mim, não. E acredito que o restante da equipe todinha, não. Porque é comum, doutor, quando acontece algo desse tipo, a gente já separar o interno, entendeu? A gente já é vivência nossa, já para evitar qualquer tipo de problema, a gente já bota ele em um local separado. Então, eu acredito que não foi passado para ninguém. Não posso confirmar. Sei que eu não tomei conhecimento disso. Tá bom. Paulo Vitor, outra coisa. Enquanto vocês entrevistaram ali, conversaram com os presos, Wesley e Pedro Henrique, eles disseram como foi a dinâmica do crime, como agiram, o que cada um fez? Sim. Só não consigo detalhar, doutor, quem foi que fez, porque eu não me recordo da fisionomia deles, de saber ali. Mas eu lembro que um falou que estava dormindo, acordou com a cena dele se masturbando, e já pulou, e já deu uma gravata, um mata-leão, e o parceiro dele já pulou e tampou a boca. Tampou a boca para evitar, e falou assim, a gente evitou que ele gritasse. Foi a palavra que ele usou. E ali, enquanto um evitava, o outro ia estrangulando e efetuando agressões, né? Até que ele desmaiou, aí depois efetuaram mais agressões, botando ele de cabeça para baixo dentro do vaso lá, jogando ele e efetuando chutes, socos na vítima. Tá bom. Paulo Vitor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Da minha parte, não tenho mais perguntas. De nada. Senhores. Bom dia, senhor Paulo. Bom dia, doutora. Pela defesa do Pedro Henrique, o senhor sempre fala, o senhor estava respondendo as perguntas da promotoria em relação a dele, ele. Então,
o senhor pode me dizer que quando o senhor teve acesso a essas informações, que teve acesso à vítima, quando o senhor falou com o pessoal ali da cela, com os indivíduos, o senhor chegou a falar que foi um que chegou e falou, ó, aconteceu um homicídio aqui, eu matei o cara, ou foram nós dois matamos o rapaz aqui dentro? Conforme eu falei no depoimento, e o promotor também fez essa pergunta, o que foi ouvido foi: matamos um preso. Na minha parte, que estava lá atrás. Aí existe a conversa com outros policiais que foram até o local. Eu fiquei ali na parte frente da delegacia, acionando o socorro, e frente da delegacia prestando a segurança da estrutura da delegacia. Porque poderia chegar alguém, qualquer coisa ali, eu me mantive nesse posto. Então, eu não sei se algo desse tipo foi falado para qualquer outro policial, mas eu não presenciei isso, não. Ah, entendi. O senhor só replicou o que passaram. Não Verdade. repliquei o que passaram. Não, foi isso que eu respondi também à senhora, doutora. Eu falei que o que foi ouvido no primeiro momento, quando ele fala, seu agente, a gente responde, e o policial Felipe Vaz vai até ele, tá no meio do caminho, aí pergunta o que que foi interno. Ele vai e responde, matamos um preso, entendeu? Isso o policial Felipe que passou para o senhor, ou o senhor acompanhou junto com o policial? Ele falou de lá e na sequência o Felipe já falou, pega a chave, aí começou aquela questão de toda a movimentação, de eu pegar a chave, correr, pegar a chave e jogar para ele. Entendi. Uma outra pergunta, e provavelmente a última, em relação ao que o senhor chegou a responder aqui, que a vítima necessariamente estava respondendo por stalking, né, que era perseguição. Sabe me dizer, Paulo, se essa vítima, se essa perseguição era contra uma menor ou era uma pessoa de maior? Que eu me lembro, era uma menor. Está na ocorrência, doutora. É só para esclarecer aqui. Eu tenho quase certeza que era uma menor, sim. Tá certo. Da minha parte, da defesa do Pedro Henrique, sem mais perguntas, o doutor vai perguntar pelo Wesley. Bom dia, policial. Meu nome é Vinícius, eu estou na defesa do Wesley. Tenho algumas perguntas para o senhor. O senhor teve acesso a esse inquérito, a essa investigação que foi feita em relação a essa perseguição? Se eu tive acesso? Se o senhor ficou sabendo e tal. Porque tem uma história que a menina foi perseguida saindo da escola lá, aos 106, e que depois a mãe dela foi atrás do rapaz que ficou perseguindo ela, que no caso é o Danilo, a suposta vítima, e foi chamado de importunador, de pedófilo, e que depois ele foi agredido. Investigação, eu não participei de nada dessa investigação. O que a gente tomou foi, Ciro, porque eles falaram que era o Jack, a gente vai tentar buscar para ver o que era e vi que ele estava preso por um stalker. Apenas isso. Agora, se eu participei de qualquer tipo de investigação, não. Sim. Mas é porque às vezes os policiais comentam entre si, né, porque que ele foi preso, o motivo e tal, e tem essa questão também de colocar na cela separada. Mas então o senhor não ficou sabendo em relação a essa história que aconteceu lá, que ele ficou importunando sexualmente essa menina de menor de idade. Sexualmente não, doutor. Não doutor, tem importunação sexual aqui, não. Não tem no processo, não tem. Não queira induzir a policial testemunha. Não tem no processo. Eu não aceito. Excelência, eu vou pedir que... O senhor fale o que o senhor quiser, mas vai interpretar testemunha aqui, não. Excelência, eu vou ter que... Excelência, induzir resposta que não aceita, artigo 212 do Código de Processo Penal, excelência. Excelência, é o seguinte... Quando o senhor for expor sua tese, o senhor fale o que o senhor quiser. Excelência. Mas para inquirir a testemunha aqui, não tem importunação sexual nesse processo, não, doutor. Não Excelência, eu quero fazer uma manifestação aqui. É porque tem relatos da vítima ter perseguido uma menina e eu quero esclarecer esses fatos. Isso eu já disse que não sabe. E a mãe fala que ele era pedófilo e que ele foi agredido por populares. Então é uma vítima de alta periculosidade e que pegava e cometia importunações sexuais. Cometia importunações sexuais. Como eu faço, doutor? Pergunta qualquer. De forma objetiva, como eu faço, doutor, olha, sim, eu quero manter a cordialidade. Sabem trabalhar, mas não querem trabalhar da forma certa. Vinícius, por isso que interfiro. Qual que é? Mas qual que é a pergunta?
se ele tá sabendo desse fato que aconteceu, dessas perseguições que houveram, dessa questão dele ter sido agredido por populares lá no dia dos fatos, antes de chegar à delegacia. É essa a pergunta, doutor. Tá. Ele já disse que não sabe, mas o senhor ficou sabendo, seu Paulo, alguma coisa assim? Se antes de ser presa, a vítima foi perseguida, foi agredida? Não participei da investigação, só soube o tipo que ela estava presa, por stalker. E no dia ali, doutor, a gente ficou na parte de fazer o auto em flagrante ali, não era um momento para estar investigando o porquê daquilo ali. Não, mas acredito assim, que também não seria um fator motivante, né? Na hora que a vítima chegou lá na delegacia, o senhor presenciou... Não tava, doutor. O senhor não estava. Eu cheguei, eu assumi às 20 horas. Entendi. Sem mais perguntas, excelência. O senhor tem alguma pergunta? Sem perguntas. Tá. Jurados, alguém tem alguma pergunta? Policial aqui? Não? Beleza. Seu Paulo, muito obrigado aí mais uma vez. Tá certo? Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, tchau, tchau. O Marcos aí? Bem. Senhora Dona Ângela Maria Araújo da Silva, não é isso? Sim, isso mesmo. Bom dia, Dona Ângela. Bom dia. Dona Ângela, a senhora foi indicada como testemunha, nesse caso aqui, em que o Wesley Alves Araújo e o Pedro Henrique Marcelo do Prado Vasco estão sendo acusados de terem matado Danilo da Silva Araújo. A senhora é parente de alguma dessas pessoas aqui? Não, só do meu irmão mesmo, Danilo. A senhora era irmão do Danilo, não é isso? Isso. Tá. Bom, Dona Ângela, aqui, de acordo com a denúncia, o fato ocorreu no dia 7 de julho de 2023. Isso. E consta aqui que o Pedro Henrique e o Wesley agrediram o Danilo no interior da cela, lá da 27ª Delegacia. A senhora presenciou esses fatos? Não, Aqui? Não? A senhora se recorda dessa data, certo? recordo. E onde a senhora estava, quando a senhora ficou sabendo, o que aconteceu? Eu estava na minha casa com os meus filhos, dormindo, e uma polícia parou na frente da minha casa, me chamou, era de madrugada, acho que uma e pouco da manhã. Aí eu vi as luzes azul na minha parede, eu falei assim, o que está acontecendo a essa hora? Aí ele colocou a lanterna no meu olho, o policial colocou a lanterna no meu olho e falou assim, você que é a senhora Ângela? Eu falei assim, sou. Em relação ao seu irmão, o Danilo. Aí eu falei, policial, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, olha, a gente tem uma notícia para você e não é muito boa. O seu irmão acabou sendo preso e lá na delegacia ele entrou em contradição com os dois indivíduos que tinha lá dentro e acabou que ele tirou a vida do seu irmão. Aí eu fiquei desesperada, chorei e eu falei assim, por que vocês não avisaram antes que meu irmão tinha sido preso? Aí eles não avisaram pra gente que meu irmão tinha sido preso porque eu fiquei sabendo que tinha fiança para ser paga. E eles só foram lá na minha casa avisar que meu irmão tinha sido preso e tinha sido morto. Foi isso. A senhora chegou aí até a delegacia? Não cheguei, porque já era tarde da noite e eu estava com 2 crianças sozinha dentro de casa. Tá. O Danilo, ele era casado, solteiro? Solteiro. Ele tinha filhos? Não. E ele morava com quem? Ele morava debaixo de uma árvore. Ele usava droga, bebia? Sim. Bebia não, só usava drogas, mas isso não era no tempo do que estava acontecendo, não. Já tinha tempo que ele tinha parado com isso, porque meu irmão era um servo de Deus. A senhora sabe se ele tinha alguma doença mental, alguma condição de saúde, Sim, assim? ele sofria distúrbio mental. Qual o distúrbio que ele sofria? A senhora sabe explicar? Ele não reagia muito bem às decisões dele. Para ele era tudo normal, para ele era tudo sadio, ele não tinha muita malícia e não via assim com muita maliciosidade nas coisas. Ele apanhava na rua porque ele vendia as coisinhas dele, ele plantava, vendia e mesmo assim ele apanhava na rua. Meu irmão era uma pessoa muito boa, convivia com todo mundo ali perto da minha casa, todo mundo conhecia ele. E ninguém nunca falou mal dele para mim, pelo contrário, sempre falou que ele fazia o bem.
sempre falava do amor de Deus para todo mundo, que Jesus amava. E essa aqui é a Bíblia que eu trouxe, que ele estava com ele no dia do ocorrido. E meu irmão, não tenho nada para falar que ele era um Jack, como estão falando que ele é um Jack. Ele não é um Jack. Ele vivia com os meus filhos, com as minhas amigas. Amigas não falaram nunca mal dele para mim. E isso que aconteceu foi uma injustiça, pelo que fizeram com meu irmão. E meu irmão só foi parar na delegacia por uma injustiça, pelo que ocorreram. E meu irmão não é um Jack. É isso que eu tenho que te falar. Meriti. A senhora ficou sabendo por que ele tinha sido preso? E eu fiquei sabendo que ele estava perseguindo uma menina. E essa menina era o que ele demonstrava carinho por ela. Ele já chegou lá em casa com caixa de bombom, com flores, falando que queria conquistar a menina. Por isso que ele estava perseguindo a menina. Era por isso. Ele tinha quantos anos, a senhora sabe? Tinha 33 anos. Uhum. E a senhora sabe dizer se ele já tinha sido preso antes, já tinha sido... Não, meu irmão nunca foi ocorrência? preso. Não. Tá. Os acusados, o Wesley, o Pedro, a senhora conhece eles? Não conheço. Sabe se o Danilo tinha algum... Já Não, conhecia eles, tinha algum meu problema irmão com eles, não. alguma coisa assim? Não. Tá. Bom, tá certo. Passar para o senhor, doutor. Pode ficar à vontade aí. Obrigado, Excelência. Dona Ângela, eu vou ser bastante breve, a senhora já falou bastante do que eu queria ouvir, para a gente entender quem era o Danilo. Como era o comportamento do Danilo na família? O Danilo era um menino muito carinhoso, muito atencioso. Mesmo o meu ex-marido brigando com ele porque ele andava um pouquinho sujo, né? E ele sempre queria o bem de todo mundo e falava que Jesus amava ele, falava que gostava dele. E ele era, assim, sempre amoroso com todo mundo. Ele frequentava A alguma igreja, isso. Frequentava? Aham. A família da senhora é evangélica? Nós somos evangélicos, todo mundo. E o Danilo foi criado na igreja? Foi. Não, criado não, mas ele conhecia, aí depois de um tempo, depois de adulto, de adolescente, é que ele ficou congregando. Bom, o que ele fazia da vida para sobreviver? A senhora disse Pra que ele morava sobreviver. embaixo de uma árvore. A partir de quando ele morava embaixo de uma árvore? A parte de quando ele morava com a minha mãe. Aí ele não queria dar mais trabalho para minha mãe, queria, como ele queria ganhar um lote do governo, né? Que ele falava que queria ficar lá debaixo para ganhar um lote do governo, para sobreviver e montar a rocinha dele. Aí ele plantava mandioca, cheiro verde, e vendia na rua para ter um dinheirinho para comprar um sabão para lavar a roupa. E já tinha quanto tempo que ele morava embaixo dessa árvore? Ah, já tinha uns 5 a 6 meses, 7 meses por aí. Já tinha um tempinho já. Bom, sobre o transtorno mental dele, a senhora não sabe dizer qual era especificamente. Não. Mas ele já tinha sido internado Já. no Isso, Hospital de Paula? no HPAP. Desde quando ele sofria transtorno mental? A senhora tem conhecimento? Desde ele de adolescente. Desde adolescente? Desde adolescente. No começo ele era um menino sadio, mas depois de adolescente ele se envolveu com drogas, aí foi causando isso. Quando ele tinha surto, que era levado para internação, quem o acompanhava? Era a senhora ou era a sua mãe? A minha mãe. Sua mãe que sempre o acompanhava. Sim. E ele chegou a ficar internado por mais de uma vez ou foi uma única vez? Só uma única vez. Uma única vez? Isso. E ele ficou quanto tempo internado? Ficou acho que uns 2 a 3 meses. Aí ele melhorou, Ele foi para casa tomava certinho? medicação. Tomava certinho os remédios dele? Sim, aí ele mesmo tomou a decisão de parar, porque ele achou que ele estava melhor e não precisava mais disso. Ele parou de tomar os remédios por conta própria, então? Por conta própria. Então, na época em que ele foi assassinado, ele não estava tomando remédio? Não estava. Ele estava bem. A senhora disse aqui que soube da prisão dele porque ele perseguiu a menina. Sim. A senhora disse também que ele tinha alguma empatia por essa menina. Sim. A senhora conhecia essa menina? Não conhecia, mas Como ele é que a chegava. senhora sabe me dizer que era essa menina especificamente? Eu só não sei te dizer se era essa menina, Então, a senhora mas não sei se era essa. não, mas ele levava flores, bombom, cartas e queria conquistar uma menina, mas eu não sei se era essa. Ele queria conquistar uma menina, só não sabe se era essa. Não sei se era essa. Que ele foi preso. Exatamente. Me diga uma coisa, como era o comportamento sexual do Danilo?
Ele demonstrava que tinha uma libido muito elevada, ele já tinha perseguido alguém tentando estuprar, tem histórico de violência sexual na família da senhora que vocês têm. Pode falar a verdade se tiver. Não tenho, não tem histórico que meu irmão era um Jack, que ele seguia as meninas, que ele se masturbava, não tem esse histórico na minha família, na vida dele. Ele já tinha sido preso alguma vez por conta desse tipo de fato, de ser estuprador, Nunca. de ter importunado alguém? Não, nunca, meu irmão, nunca foi preso em relação a isso. Certo. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, dona Ângela. Doutores? À vontade, doutora. Bom dia. A senhora convivia com seu irmão? Sim, Direto, ele lhe confidenciava? direto. Entendi. A senhora falou que ele morou nas ruas 5 meses, 6 meses, correto? Ele já morou na rua antes? Não, ele morava com a minha mãe, mas ele queria ser independente e achou isso para ser uma independência. A família ajudava ele nessa questão financeira? Sim, minha mãe já ofereceu várias vezes para ele voltar para casa, eu também, mas ele não queria dar trabalho para ninguém. Entendi. A senhora falou que ele já foi internado no CAPS, correto? CAPS, né? No HPAP, de HPAP. Taguatinga. Certo. Mesmo após essa internação, tinha um certo período, um tempo de internação ou não? Era indeterminado? Não, indeterminado. A partir de quando vê-se que a pessoa estava bem e que ia tomar os remédios no horário certo, sim, ele poderia sair com autorização da mãe, do pai responsável. Entendi. E aí ele saiu e foi direto para as ruas? Não, ele foi direto para a casa da minha mãe. Entendi. Quando o seu irmão estava nas ruas, esse medicamento ele era controlado de uso contínuo? Isso, Que ele mas usava? ele não tomava porque ele estava bem. Ele não precisava mais tomar porque ele estava bem. Não era recomendado a ele continuar a medicação, Não, certo? Então, no dia que ele foi preso, ele não estava tomando o remédio porque não era recomendado. não, Ele estava porque bem. ele estava bem. Ele estava bem, consciente. Isso. Entendi. Eu só quero... A senhora. Não, doutor. Deixa eu perguntar. Tudo bem, Pelo amor de Deus. vou perguntar. Ah, obrigada. Depois eu... A senhora chegou a visitá-lo na delegacia? Não, Ou a senhora só ficou sabendo bem só depois? fiquei sabendo da morte dele. Entendi. Tá bom, sem mais perguntas. Os meus sentimentos pelo Obrigada. ocorrido, tá? Passar bem, obrigada. Se eu tenho uma pergunta. Dona Ângela, preste atenção na pergunta. A senhora disse para a advogada que não tinha recomendação para o Danilo continuar os remédios. Quem recomendou ele não tomar mais remédio? Algum médico? Ah, sim, ele é por conta própria que ele parou. Então não tinha recomendação para ele não tomar mais. Tinha recomendação para ele Recomendação é que tomar. tomasse. É a Ele recomendação pagou por que ele conta tomasse, mas ele por conta dele mesmo. Ele que não queria tomar. Tá, obrigado. Mas estava bem, né? Estava consciente. Estava consciente. Perfeito. Mas obrigada. ele tinha que tomar os remédios, mas por ele ele não queria tomar mais, porque ele se sentia bem, mas ele tinha que tomar os remédios. Uhum, a senhora chegou a conversar com ele Sim, para várias saber vezes. se ele. Não, assim, uma conversa informal mesmo. E ele estava respondendo bem, tranquilo. Sim, e eu Não falava estava no para ele momento de voltar. doideira. Falei para ele voltar várias vezes tomar os remédios, porque poderia cair em surto de novo. Entendi. E ele mesmo assim falava que não poderia, porque ele não queria mais, mas ele tinha a recomendação de tomar, porque ele tinha distúrbio mental. Essa questão do surto que a senhora citou aí, era esporadicamente? Quando ele surtava, o que ele... a senhora sabe me dizer se ele ficava agressivo, se era uma pessoa que ficava mais Não, contida? o Como é que surto é? dele não era para ser agressivo com ninguém, de machucar A ninguém. senhora já presenciou? Já. Uhum. O surto dele era fazer coisas assim, inacreditáveis. Ele ficava para a luz e ficava assim, com coisas que não tem nada a ver, mas agressivo não. Nessa época, né, nesse tempo que a senhora falou, inclusive do surto, ele também fazia utilização de entorpecente, que a senhora chegou que ele... Não, Não porque ou ele não estava sabe? ele estava servindo a Deus e não fazia. Independente, senhora, independente. A senhora sabe me dizer
se ele estava fazendo uso de entorpecente ou não, Não. nesse tempo? Não estava. Não estava. E mesmo não acompanhando ele nas ruas? Isso, não Tá estava. bom. Tem mais perguntas? Obrigada. Mais, doutores, senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Podemos encerrar, então. Tudo bem. Gravando? Cadê? Tá pegando. Tudo bem. Senhor Adriano Maurício, né? Positivo, excelência. Senhor Adriano, o senhor foi indicado como testemunha nesse caso aqui, em que o Wesley Alves e o Pedro Henrique estão sendo acusados de terem matado o Danilo da Silva Araújo. O senhor é policial civil, certo? Exatamente, policial civil. À época eu era chefe do plantão. Tá. Então, bom, já sabe então ser ouvido como testemunha compromissada aqui. Senhor Adriano, a acusação aqui é sobre o fato ocorrido no dia 7 de julho de 2023. Aqui diz que o Pedro e o Wesley desferiram chutes, socos, pontapés contra o Danilo Silva, isso no interior de uma das celas lá da 27ª Delegacia. O senhor presenciou esses fatos aqui? Nós estávamos no balcão da delegacia, um dia bastante atípico até, que estava bastante silêncio, uma delegacia bastante movimentada à noite. E aí um dos presos que estavam na cela solicitou ajuda. A cela fica mais ou menos uns 20, 25 metros do balcão, então se você fala mais alto a gente consegue escutar. O agente Felipe foi no local, imediatamente solicitou apoio para todo mundo do balcão. Então, nós chegamos lá depois do acontecimento. Quando eu cheguei lá exatamente, um dos dois, eu não sei identificar qual dos dois, o Pedro ou o Wesley, falou que eles tinham matado o outro preso lá. Aí, imediatamente, acionamos separamos os dois, colocamos na sala em uma sala separada que a gente usa para reconhecimento de preso. Enquanto a gente estava separando, um dos dois falou que a vítima havia se masturbado na frente deles e por isso eles haviam matado ele. Aí, daí em diante, foi só os procedimentos padrão. Chamamos SAMU, Corpo de Bombeiro, delegado coordenador de plantão, perícia, IML, e, por fim, foi realizado o flagrante na delegacia. Certo. Perdão, eu não lembro se o senhor mencionou ou não. O senhor disse que um preso pediu socorro, certo? Pediu ajuda. Isso. É isso? Era a vítima pedindo ajuda ali. O rapaz Não, havia sido senhor. agredido. Não? Existiam 4 presos. Uhum. E aí, quem pediu ajuda foi o outro preso, Uhum. que era um preso, se eu não me engano, e depois do acontecido, ele falou para mim que ele foi autorizado. Até aquele momento ele estava quietinho lá, eles pediram para ele ficar quieto, calado lá, até que os outros dois, o Pedro e o Wesley, autorizaram ele a chamar os agentes. Aí foi que esse outro agente. E a vítima, o rapaz foi agredido, ele estava acordado quando o senhor chegou? Não, quando chegamos lá, que fizemos a remoção dos 2 presos, eu fui um dos primeiros aí no local. Existe uma baia separando onde tem um vaso sanitário que fica no chão. E aí a vítima já estava lá, imóvel. Existia uma protuberância aqui na região do peito, parecendo uma costela, alguma coisa assim, e a cabeça virada a 180 graus. Então, ele estava eu estava vendo as costas dele e vendo a lateral do rosto, como se tivessem girado a cabeça no pescoço da vítima. Já imóvel, sem nenhum tipo de movimento. E aí, na mesma cela, havia esses 4 presos? Ou eles estavam em celas separadas ali? Não, na mesma cela. Aqui na delegacia, nós só dispomos de 2 celas. Uma cela para presos masculinos e uma cela para presas femininas. Certo. O senhor se recorda o motivo da prisão da vítima, do rapaz que morreu? Se eu não me engano, Excelência, ele havia
perturbado uma moça, alguma coisa nesse sentido. Realmente eu não me recordo agora, mas tinha alguma conotação sexual a prisão dele. Prisão da vítima, né? Isso, da vítima. Tá. O senhor já conhecia os acusados, o Wesley e o Pedro, de outras ocorrências, eu digo? Não conhecia. Bom, doutor promotor, passar para o senhor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Policial Adriano Maurício, bom dia. Bom dia, promotor. Policial, meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça. E vou fazer mais algumas perguntas para o senhor, bem pontuais aqui, tá bom? Positivo. O senhor, na época desses fatos, era agente de polícia lotado na 27ª DP? Isso, sou lotado na 27ª DP e, à época, eu era chefe do plantão. Certo. E o senhor é policial civil há quanto tempo? Sou policial civil há 8 anos, desde 2016. Certo. O senhor Adriano, quando o senhor recebeu o plantão, assumiu o plantão, isso era que horas? A troca de plantão acontece às 20 horas. Geralmente eu chegava por volta de 10 para as 20. Quando a gente troca de plantão, os chefes de plantão, a gente faz uma coordenação lá para saber o que é que a gente vai receber. Então, o chefe me informa, geralmente a gente informa a questão dos presos, ele me informou que tinham 4 autuados na cela, e que não tinha, em relação a isso, foi só o que foi informado. E que o resto estava tudo ok. Esse procedimento, geralmente, nós entramos, eu entro, a gente dá uma passada lá pela cela. A cela tem uma grade que evita suicídio, uma grade bem compacta. Mas a parte de baixo a gente consegue ver as pernas e a gente consegue ouvir também. Então, eu geralmente entrava, olhava ali, ver se estava tudo ok. Quando eu passei na ida e na volta para o plantão, estava tudo tranquilo, estavam conversando ali, baixinho, tudo direitinho. Então, não vi nada de anormal assim no comportamento deles na hora que eu cheguei no plantão. Certo. Olha só, o senhor já esclareceu para o juiz que havia 4 presos na cela. 2 desses presos, um era o Danilo, que foi assassinado, outro Isso. era outro preso por algum outro motivo, e os outros 2 são os acusados aqui do processo, não é isso? A minha pergunta é, esses 2 presos que são acusados de ter assassinado o Danilo, já estavam na cela quando o senhor assumiu o plantão ou eles chegaram depois? Já estavam. Eles foram presos antes de eu chegar no plantão. Nós falamos do plantão diurno. Então, eles foram presos no plantão diurno. Então, pressupõe que eles chegaram na delegacia antes das 20 horas. Isso eu posso lhe dar certeza. Eles chegaram na delegacia antes das 20 horas. Eles já estavam na cela quando eu cheguei. Certo. Adriano, me diga uma coisa. No seu plantão, depois que o senhor assumiu o plantão, foi ministrado algum tipo de remédio para qualquer dos presos que estava na cela? Não, senhor. Nenhum tipo de remédio. E diga outra coisa, quando o preso eventualmente faz uso de medicação controlada, de remédio de uso contínuo, esses remédios ficam com eles na cela ou ficam acautelados com os agentes do plantão? Na minha equipe, ficam acautelados e eu só deixo ministrar se algum familiar ou advogado apresenta a receita e eu peço que o próprio familiar ou o próprio advogado ministre o medicamento, para evitar qualquer tipo de problema. Certo. O senhor já disse aqui que o plantão seguiu, então, normal. Pergunto ao senhor, entre o momento que o senhor assumiu o plantão, às 20 horas, e até o horário do crime, que foi por volta das 22 horas e 40 minutos, o senhor escutou algo de anormal, algum barulho diferente, do tipo briga, discussão, alguma coisa nesse sentido, deu para o senhor ouvir? Não, senhor, como eu disse, foi muito atípico. O plantão, por volta das 22 horas, entre 22 e 23, estava muito silencioso naquele dia. Fizemos até uma brincadeira no dia, que não era normal, porque geralmente é um balcão muito movimentado. Então, a gente escutaria, se uma pessoa, por exemplo, caísse mais forte lá do balcão, daria para escutar.
Tá. A gente não Eu já tenho a informação aqui no processo de que a sala do delegado plantonista naquele dia ficava em torno de 6 metros dessa cela. Confirma essa informação? positivo, ficava a 6 metros e era o delegado voluntário. Certo. Conversando com seus colegas lá depois desse episódio, algum deles mencionou se tinha ouvido algum barulho na cela, alguma coisa estranha, de briga ou discussão, alguma coisa assim? Depois que os presos foram levados para a carceragem, nós ficamos reunidos lá aguardando eles voltarem e foi comentado justamente isso. Não vimos nada, não, realmente foi bastante silencioso. Como ele disse, se tivesse alguém caído mais forte, batido alguma parte assim, a gente consegue escutar lá, ou se dá um encontrão na cela, por exemplo, lá do balcão, do jeito que estava silencioso, nós conseguiríamos escutar, mas não ouvimos nada. Policial, outra coisa. O senhor já disse que soube do homicídio porque os presos chamaram. Eu quero saber o seguinte: o senhor se recorda exatamente qual foi a expressão que o preso utilizou quando chamou os policiais? Quem chamou os policiais foi o outro preso, né, o terceiro preso que estava lá. E geralmente é um termo muito comum. Eles usam seu polícia, nesse sentido. O senhor foi o primeiro preso a chegar, aliás, desculpa, o senhor foi o primeiro policial a chegar na frente da cela depois que foi anunciado, foi chamado, ou teve outro policial que chegou antes do senhor? Quando o preso chamou, o primeiro policial a chegar lá foi o agente Felipe Vaz. Certo. Nesse momento ele chegou lá e chamou os outros policiais. Geralmente a gente usa a expressão apoio. Certo. Me diga uma coisa, o senhor ouviu ou ficou sabendo de alguma expressão do tipo, matamos o Jack? Sim, senhor. Na hora que a gente estava movimentando os dois presos para outra sala, um dos dois falou essa expressão, mas eu não sei qual dos dois. Certo. E para que os jurados compreendam aqui, o que é Jack na linguagem, no mundo do crime? Jack é a pessoa que faz algum tipo de estupro. Geralmente os presos, eles não aceitam o crime de estupro, principalmente quando é relacionado a crianças ou mulheres, eles são presos. Essa é a expressão utilizada. Certo. Vocês já sabem disso e tomam as devidas cautelas quando tem conhecimento disso, não é isso? Quando Sim, tem senhor. conhecimento de um preso com estupro na cela, vocês têm as cautelas em razão disso, né? A gente faz o seguinte: a gente não tem celas suficientes. Então, geralmente, quando a gente tem essa informação, a gente coloca na cela feminina. Quando já está ocupada a cela feminina, a gente tenta utilizar outro argumento ou já levar o preso para a carceragem informando essa situação, que se ficar pode dar algum tipo de problema. Certo. Então, a minha pergunta é exatamente em cima disso. Quando o senhor assumiu o plantão, teve alguma notícia, teve algum alerta de que poderia ter um estuprador em potencial naquela cela ou nada disso foi passado aos senhores? Não, nada disso foi passado. Simplesmente tinham 4 presos, estava todo mundo tranquilo. Bom, depois de saber do homicídio, os senhores foram até a cela. Quais foram exatamente os procedimentos que os senhores adotaram? Nós imediatamente retiramos os supostos autores para a sala de reconhecimento, retiramos o outro preso e ele ficou algemado junto do balcão da delegacia, colocamos fitas no local para separar, chamamos Corpo de Bombeiros e SAMU, chamamos delegado do dia, chamamos, em seguida veio IML e Instituto de Criminalística. Certo. Policial Adriano, outra coisa, depois que os senhores tomaram conhecimento do homicídio, naturalmente entraram na cela, o senhor chegou a visualizar o corpo do preso, da vítima que estava ali já no vaso. Pergunta ao senhor, o senhor ou algum policial chegou a movimentar o corpo da vítima, ali o cadáver, chegaram a mexer no cadáver, na posição do cadáver, ou ela ficou exatamente como estava até a chegada da polícia, ou seja, preservando o local?
Me ouviu? Acho que não. Seu Adriano, o senhor está ouvindo aí? Agora estou ouvindo. Tá, eu vou Pode refazer a repetir. pergunta, senhor Adriano. Minha pergunta foi assim: tomou conhecimento do homicídio, o senhor naturalmente entrou na cela, tanto que retratou para o juiz aqui a cena que o senhor viu lá do cadáver, no vaso sanitário, no boi. A minha pergunta é: o senhor ou algum policial chegou a movimentar o corpo do preso, chegou a movimentar as vestimentas dele, ou preservou o local do jeito que estava até a chegada da perícia? Exatamente nesse momento, ninguém tocou no preso, e aí eu determinei que que todo mundo saísse da cela para evitar contaminar o local. Como ele estava imobilizado e aparentava já estar morto, foi nesse momento, depois que retirar todo mundo, o local foi separado, colocamos fitas só para aguardar a questão do IML, Instituto de Criminalística, o SAMU também para constatar a morte. Certo. Policial, Adriano, faça um relato aqui para o senhor. Eu conheço as celas, já fui lá, já visitei as celas na delegacia, até por dever de ofício, mas os jurados não compreendem como é que é uma cela. Descreva para nós, tente retratar para nós aqui o que é uma cela, de que é composto uma cela, o que tem dentro de uma cela. A cela é composta por uma grade, e nessa grade são utilizadas uma outra grade que evita que o preso utilize qualquer tipo de vestimenta para poder cometer suicídio. Não existe iluminação interna, a iluminação fica externa à cela. Ela tem 2 bancos de cimento com a possibilidade de a gente poder algemar o preso, caso ele esteja muito afoito, coisa nesse sentido. Existe uma divisória de granito ou feita mesmo de cimento, e ela divide esses bancos para um vaso sanitário que fica no chão para os presos poderem utilizar. Lá dentro, eles não conseguem apertar a descarga do vaso. Então, quando eles utilizam ou precisam de papel, eles avisam a gente faz a descarga por fora, mas fica tudo no chão. Não existe nada que eles possam utilizar, pegar, arrancar. Então, é tudo feito para evitar qualquer tipo de problema com lá dentro. Tanto que esse vaso sanitário que isso fala é a famosa latrina, né? Aquela que fica enterrada no chão, né? Isso é um termo antigo, mas é isso mesmo. É uma latrina que fica no chão. A pessoa tem que ficar de cócoras no chão para poder usar a latrina. Uhum. Bom, então nesse caso, descrevendo a cela, se tivesse alguma movimentação estranha, alguma gritaria, algum som de briga, de discussão, daria para os senhores escutarem e daria para visualizar também. Sim, também. Até porque a parte inferior da grade a gente consegue visualizar. A gente se abaixa e consegue visualizar para ver se está acontecendo alguma coisa. É como eu disse, se estivessem brigando ali dentro, nós conseguiríamos visualizar, principalmente nesse dia que estava bastante silencioso. Tá. Policial Adriano, antes de cometerem um homicídio, algum dos réus chegou a comentar com os senhores, comunicou aos senhores algum comportamento da vítima, algum comportamento estranho da vítima? Eles chegaram a mencionar para os senhores? Não, senhor. Eu passei lá várias vezes, eu sempre... lá também acesso à Copa da delegacia, que o senhor já teve aqui, então eu sempre passava por lá justamente para verificar como é que está a situação. No início do plantão passei, e outras vezes eu passei lá também, eu olhei, passei... Eu não costumo perturbar os presos. Às vezes eles estão dormindo, e assim por diante, mas quando eu passei, estava tudo tranquilo, ninguém informou. Policial Adriano, outra coisa, o senhor já disse aqui para o juiz que depois do tomar conhecimento do homicídio, na movimentação dos presos ali, tirando para levar para outra sala, chegou a conversar, ainda que informalmente, com eles. Não foi isso? Não, eles simplesmente falaram, durante a movimentação lá, eles estavam falando, né? Tá. E aí eles sempre, se justificando por que eles estavam fazendo aquilo. Certo. A minha pergunta, então, nessa fala deles, nessa justificativa deles, naquele primeiro momento, algum deles chegou a dizer, por exemplo, que a vítima, Danilo, teria tentado importunar qualquer que fosse deles? Nenhum dos dois falou isso. Certo. O senhor, conversando com eles,
eles admitiram de pronto a autoria do homicídio, os dois? É como lhe disse, quando nós chegamos à cela, um dos dois falou que havia matado ele, né? Eu só não sei lhe informar qual dos dois. O senhor acompanhou o interrogatório dos acusados? Eu acompanhei no início, porque foi feita uma filmagem pelo delegado voluntário, ele solicitou que eu fizesse a gravação. Eu coloquei a câmera para gravar, acompanhei bem no início ali, confirmei com o delegado e saí da sala. Tá. Pelo que o senhor viu ali no depoimento deles, quando eles entraram para prestar o depoimento, como é que estava o estado de ânimo deles? Eles estavam apreensivos, nervosos ou estavam tranquilamente falando sobre os fatos? Não estavam tranquilos, doutor. Estavam basicamente tranquilos, falando. Ele começou a responder as perguntas da autoridade policial, mas não estava nervoso, não estava ansioso, só tranquilo e respondendo. Policial Adriano, os réus, todos os dois, quando vieram aqui em juízo, disseram em seus interrogatórios que foram coagidos pelos policiais, de que teriam ameaçado, inclusive o Elas diz claramente, os policiais disseram, se vocês não falarem o que a gente quer ouvir, a gente vai bater em vocês. Pergunto aos senhores, existiu isso? Negativo. Até mesmo pelo histórico da minha equipe, vai se verificar que nunca houve sequer comentário nesse sentido. Eles foram imediatamente enviados para a carceragem, então já fizeram a questão do ML. A minha equipe não teria nem necessidade de estar falando qualquer tipo de situação nisso. Não procede a fala dos autuados. Certo. Quando o senhor conversou ainda aqui pouco com os acusados, eles falaram sobre a dinâmica do crime? Quando fala dinâmica do crime, assim, como tudo aconteceu, como eles fizeram, o que cada um fez, o senhor consegue individualizar a conduta de cada um deles? Eles não falaram nada sobre isso. Simplesmente nós levamos eles para a sala que a gente usa para a sala de reconhecimento, mas só aquelas falas que eu já falei para a autoridade. Uhum. Foi-lhe repassado alguma informação do tipo se a vítima, Danilo, tinha alguma espécie de transtorno mental? Não foi passada essa situação. Momentos antes do anúncio do homicídio, o senhor chegou a ouvir algum pedido de socorro da vítima, algum murmúrio, alguma coisa nesse sentido? Não, senhor. Como ele disse, eu passei várias vezes lá, estava tudo tranquilo. Agora, momentos antes, estávamos todos no balcão, exceto um policial que estava no banheiro, se eu não me engano. Mais nada, como ele disse, estava tudo tranquilo. No seu depoimento aqui em juízo, isso está gravado no vídeo 2, doutores? No tempo 2 minutos e 55 segundos aproximadamente, o senhor disse assim, que deu para presumir que a vítima foi impedida de se expressar. Pergunta ao senhor, por que o senhor chegou a essa presunção, chegou a essa dedução? Porque a gente não ouviu nada. A gente não ouviu ninguém caindo, a gente não ouviu nenhum tipo de barulho ou coisa parecida. Essa presunção eu tirei pela minha experiência policial. A única maneira que eles poderiam ter feito isso, da minha experiência policial, se um dos dois utilizasse uma das mãos para poder impedir que ele conseguisse falar ou se expressar. Como eram dois, essa aí ficaria mais fácil. Uhum. Depois do acontecido, eu cheguei a conversar com o terceiro peso, que estava bastante nervoso, muito nervoso mesmo com o acontecido, e ele realmente não conseguia nem falar do que aconteceu, ele meio que se escorou lá, ficou lá no cantinho, assim por diante. Mas isso é uma presunção minha, porque a gente não escutou nada. A gente ficou conversando até o pessoal voltar da carceragem justamente sobre isso. Por que a gente não conseguiu escutar? A única maneira teria sido essa. Um ficou travando a boca do autuado e, como eram dois, rapidamente eles torceram o pescoço, impedindo que houvesse qualquer tipo de manifestação da vítima.
Tá bom, policial Adriano. Da minha parte, estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lá, doutor. Bom dia, senhor policial, tudo bom? Bom dia, doutora. Pela defesa do Pedro Henrique aqui, quanto tempo que o senhor tem de guarnição na polícia? Eu tenho 8 anos de policial civil. Certo. Senhor, diante das perguntas aqui da promotoria, em questão de ministrar remédio, que não foi ministrado, não houve essa intercorrência, né? Em relação Isso. a isso, a esse ponto em especial, quando os réus, os acusados, foram conduzidos à delegacia, o senhor teve acesso ao prontuário deles? O senhor teve acesso se eles já haviam feito alguma medicação antes mesmo de ser conduzido? Não, senhora. Quando a autoridade presidente do flagrante finaliza, a única coisa que fica é que nós chamamos de kit da carceragem. Ele fica na sala do escrivão, um kit grampeado com todos os itens. Se tiver remédio, eles ficam lá grampeados. Mas isso só é verificado quando a carceragem chega, eles utilizam isso para poder apresentar o preso lá no complexo da Polícia Civil. Então, Entendi. basicamente, Então, pode falar, pode falar. Então, basicamente, quando a gente chega, a gente pergunta como é que foi o plantão, quantos presos tem, se tem alguma coisa a relatar, algum problema com viatura, alguma coisa nesse sentido. Mas só foram informados que haviam 4 presos na cela, basicamente isso. Entendi. Sem acesso ao prontuário mesmo médico, né? Isso. Por exemplo, se uma receita médica ou coisa parecida, ela fica nesse kit, mas só se chegar alguém, algum familiar, não, nós vamos ministrar meia-noite o remédio para fulano. Entendi. Aí a gente vai lá e fica essa receita médica. Aí na minha equipe nós levamos a pessoa para ela mesma, o familiar, o advogado, ministrar o remédio para a pessoa. Mas até aquele momento não chegou ninguém informando isso. Entendi. Em relação o senhor falou que não teve conhecimento, o senhor tem 8 anos, né? Já aconteceu, de profissão, já aconteceu do senhor chegar e ter acesso ao que cada um fez, vamos separar o pessoal aqui, outros ali, já teve isso ao longo do tempo da sua profissão? Acontece assim, quando a gente chega, por exemplo, vamos supor, nós temos 5 presos, um preso está separado porque ele tem uma animosidade com o outro preso. Certo. Aí a equipe que prendeu já separa. Se eu fizer a prisão, se for na minha equipe, e eu tiver dessa informação, eu também já separo. Entendi. O senhor chegou a indicar também em relação ao tipo de crime, principalmente essa questão sexual. Esse crime sexual foi indicado para a vítima? Ela respondia isso? Você teve acesso a isso? Doutor, me permita a intervenção. Não teve crime sexual nesse caso. Não teve. Teve o quê? Os senhores conhecem o processo? Vocês conhecem o processo? Ele estava preso por perseguição. Isso não tem nada a ver com ordem, crime excelência. sexual. Doutora, não vem Pela não vem com julgamento da hora. Excelência, eu gostaria que fosse alertado. O policial já respondeu isso aí. Policial, não tem crime sexual nesse processo. policial, do que os... O policial a erro, doutora. Eu não admito isso porque eu conheço esse processo. Eu vou recapitular minha pergunta, Pode doutor. recapitular então. Tá bom? Eu perguntei pro policial. Policial. Pergunta aí. Peraí. Eu não estou falando pro senhor, não. Eu vou recapitular a minha pergunta, tá? Para a gente não causar animosidade aqui no plenário. Os presos ali foram identificados o tipo de crime de cada preso, por que eles estavam presos ali dentro da cela, para justamente, como forma de prevenção, separá-los? Não foi informado essa situação. Como eu lhe disse, se tivesse algum tipo de situação nesse sentido, o chefe do plantão anterior me falaria, informaria, esse preso está separado por isso. Quando eu informei essa situação, eu verifiquei somente depois,
Depois do que acontecido, foi verificar, mas tanto é que não era um crime relacionado como eles usam, né, o termo Jack, de estupro, que eu nem me recordo do crime, do que era, mas não era um crime de estupro ou coisa parecida. Essa situação deles informarem é na cabeça dos autores, eles que informaram esse tipo de situação, mas na ocorrência que eu li depois, não tinha essa questão de estupro ou coisa parecida. Tá? A questão que eu digo era de um homem perturbando uma mulher, mais ou menos nesse aí, não lembro agora. Porque Esse realmente... homem perturbando a mulher, quem seria? Era um dos presos que estava lá A vítima. A vítima estava presa. Né? Certo. Não. A doutora quer entender, estava perturbando como? Realmente eu não me recordo agora, justamente porque não era algo relacionado a estupro. Entendi, Porque quando tá eles bom. falaram, Entendi. Quando Em relação, mais uma vez, a esses tipos de crime em geral, que não seja citado, então, né, aqui em plenário, mas em relação a esses, quando a pessoa chega com um crime, tem alguma desavença com o outro, ou com um crime como esse, assim, de que seja importunação sexual, perseguição que seja, de um modo geral, o senhor falou aqui que não, que geralmente vocês separam, né? E que, me corrija se eu estiver errada, e que quando não tem, né, não tem cela, acaba ficando ali juntos, é isso? Quando não tem cela, como é que... Eu vou lhe informar, porque assim, eu vou lhe informar quando eu era chefe do plantão da minha equipe. Então, a gente sabe que tem algum tipo de animosidade, por exemplo, no tráfico de drogas. Sim, que guerra, né? Exatamente. Ou que o preso está preso ali por causa de estupro em si, a gente separa. Então, a gente vai utilizando os meios que a gente tem. Se não tiver ninguém na cela feminina, a gente coloca o preso na cela feminina. Se tiver alguém na cela feminina, eu mesmo, nós temos uma cela para verificação de preso, que é justamente para uma cela não, uma sala de conhecimento. Então, geralmente eu colocava, se for relacionado a estupro, eu colocava o preso lá na sala de reconhecimento e aí solicitava a remoção imediata dele, quando era preso na minha equipe. Então, como ele foi preso em outra equipe, estavam os 4 na mesma cela, foi por isso até depois que eu fui verificar se tinha algum motivo deles estarem separados, mas não tinha motivo nenhum. Não, aparentemente eles não se conheciam. Ele estava preso por um crime que não tinha nada a ver com a questão de Jack, a não ser estar perturbando a moça lá, se eu não me engano. Então, realmente não tinha perseguição. Isso, não tinha motivo para outra equipe que prendeu separar aquele preso. Mas na falta de cela, teria a possibilidade que o senhor chegou a indicar aqui, que colocaria, que tem os bancos os bancos fixos, né? De concreto, e que lá nesses bancos seria como algemar, correto? Isso. Já houve alguma vez nessa oportunidade, por falta de cela, indicar, olha, tem uma pessoa aqui com alguma animosidade, vamos colocar todo mundo algemado para ninguém se atacar, considerando a falta de cela. Isso acontece? Já aconteceu? Não, dentro da cela, não. Isso não acontece. Fica fora. A gente precisa encontrar uma maneira de colocar o preso num local seguro e colocar lá no banco é sempre temporário, porque existe segurança orgânica aqui da delegacia. E ele ficar lá não é interessante para ninguém. Então, por exemplo, nesse dia que a cela foi interditada, o preso do crime de furto, o terceiro preso, ficou lá aguardando a movimentação, toda a situação. Em seguida, ele foi para a cela feminina. Mas ficar, pelo menos na minha equipe, ficar no banco do plantão a noite inteira até que a carceragem venha, isso não acontece.
ou a gente leva para a carceragem, ou a gente coloca numa sala específica temporariamente. Uhum. Na sua equipe, quando, quando todo mundo tem conhecimento das ocorrências? Na Não, sua a gente, equipe? por exemplo, no dia que eu cheguei, Para só fazer foi essa informado. questão de prevenção, não estou falando desse dia, mas na sua equipe mesmo, sob os seus comandos. A equipe, quando chega com todo o histórico de cada de cada ocorrência, é repassado para os outros policiais? É só informado da equipe anterior para a nova, quantos presos tem no local e justamente isso, se existe algum preso separado, alguma coisa relacionada a esse tipo de situação. A equipe que prende é responsável pela guarda do Entendi. preso. A equipe E nesse dia posterior não foi passado isso? foi informado que tinham 4 presos e, como eu disse, eu passei pela cela várias vezes, estava Uhum, todo mundo tranquilo. entendi. Tem mais perguntas? Eu não sei se o doutor tem pelo outro acusado. Obrigada, viu? De nada. Bom dia, policial. Meu nome é Vinícius. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, Pois não, senhor. pelo Wesley. Sim, em relação à vítima mesmo, o Danilo, o senhor falou que ele foi preso aí por perseguição. O senhor teve acesso ao inquérito, a essa investigação que foi feita em relação a essa perseguição? Só fui verificar depois da morte dele se realmente ele estava preso ali como Jack, como os presos informaram, mas não estava preso como Jack. Tá, entendi. O senhor, por olhar isso aí, o senhor teve conhecimento que a mãe da menina que ele perseguiu nesse dia aí que ele foi preso, foi atrás dele, perguntou: o senhor é pedófilo, não sei o quê, e ele falou que ia conquistar as meninas e tal. O senhor ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido? Não me recordo, porque eu fui justamente verificar somente se tinha havido alguma situação de Tá, estupro. tá. Essa menina que foi perseguida, o senhor teve conhecimento que lá no dia dos fatos lá, ela relatou que ele disse que ia arrombar ela. O senhor ficou sabendo disso? Não, senhor, ele foi preso em outra equipe, como ele disse, eu fui mesmo verificar se ele não era estuprador. Tá. O senhor tinha conhecimento que essa menina era menor de idade, essa que foi perseguida? Não, também não, senhor. Como eu lhe disse, realmente eu só verifiquei na situação qual a natureza do crime. Tá. Porque O senhor teve o conhecimento de que esse Danilo aí, que está sendo tratado como vítima aqui, ele foi agredido. Ele foi agredido. Doutor, deixa. Está sendo tratado como vítima, Doutor, não, o senhor vai deixar. O senhor vai deixar. uma pergunta dessa. Doutor, Está sendo tratado como vítima, ele foi assassinado. doutor, Ele é o o quê? senhor vai deixar eu terminar aqui? O senhor vai Vou, deixar eu concluir? deixa eu- Tá, obrigado. Correta. Obrigado. Pelo amor de Deus. Licença. Policial, Como está sendo tratado como vítima, o cara foi quebrado o pescoço. Ele é o Excelência, eu vou pedir que deixe eu continuar fazendo as perguntas, por gentileza. O senhor tem conhecimento de que nesse dia, essa pessoa aí, o Danilo, ele foi agredido por populares antes de chegar ao local da delegacia por conta desses fatos? Não, senhor, isso não foi na minha equipe, né? Como ele disse, eu só fui verificar mesmo se ele havia sido preso por estupro, que não correspondia. Entendi. Então o senhor não teve acesso ao inquérito em que foram relatadas essas questões? Não, isso, para mim, não era o mais importante, eu não precisava ter acesso ao inquérito, porque não foi. Entendi. Não, tá bom, policial. Obrigado pela presteza, tá? Sem mais perguntas, excelência. Mais aí, pela defesa. Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Oficial aqui? Podemos encerrar, então? Beleza. Senhor Adriano, era isso, então. Excelente. Agradeço aí a colaboração. O senhor está dispensado. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Um dia estamos à disposição. Obrigado. Gravando. Seu Marcos, aqui, o senhor foi indicado como testemunha nessa acusação de homicídio em que os réus são Wesley Alves Araújo e o Pedro Henrique Marcelo. E a vítima é o Danilo da Silva Araújo.
E, de acordo com a denúncia, é uma ocorrência do dia 7 de julho de 2023, no interior de uma cela da 27ª Delegacia de Polícia. O senhor se lembra desse caso aqui? Sim, me recordo, Silêncio. O senhor estava na delegacia nesse dia? Estava de plantão, comecei o plantão às 20 horas. Tá. Só antes, doutor, eu esqueci de compromissar que é testemunha, o senhor é policial civil também, certo? Então, Perfeito. já sabe, ser ouvido como testemunha compromissada aqui. Então, seu Marcos, o que o senhor se recorda dessa data? Eu tinha assumido o posto às 20 horas, existiam 4 presos no interior da cela, da delegacia, e o plantão transcorria normalmente. Num determinado momento, após as 21 horas, não me lembro bem o correto, mas entre 21 e 22 horas, começou a ouvir os colegas. Eu estava lá na frente, no balcão, eu vi os colegas se deslocando lá para a cela, informando que um preso tinha chamado os policiais, informando que tinham cometido um homicídio, tinham matado, e as palavras deles eram que, chamando, seu agente, matei um Jack aqui. E aí os colegas foram e começaram o procedimento, nos reunimos todos, tiramos os internos, eram para estar 4 lá dentro da cela, foram retirados 3 e encontramos o quarto lá, realmente já morto, no reservado lá próximo ao banheiro. Mas não houve nenhuma coisa que chamasse atenção, né? Estava transcorrendo normal, estava sem nenhuma coisa que chamasse atenção para que houvesse qualquer tipo de confronto no interior da cela. Nós só fomos alertados quando um desses presos chamou os policiais. O senhor não ouviu nada, então? Não ouvi Suspeito. nada, não ouvi nada. Não ouvi nada. E os senhores conseguiram apurar o motivo do ocorrido? Olha, informalmente lá, o que eles falaram é que um dos internos lá, que seria um dos autores, informou que a vítima estava que seria autor de crime sexual, e que foram acordados com essa vítima se masturbando próximo a eles. E o senhor se recorda por que a vítima estava presa? Acho que era por importunação. Parece que era morador de rua, e não foi eu que fiz a ocorrência. Quando eu cheguei lá, já estava no interior da cela, mas pelo que eu tive conhecimento, ele era morador de rua, estava em situação de rua, estava próximo a uma residência, parece que estava perseguindo a menor, alguma coisa assim, perturbando, e a PM o conduziu à delegacia de polícia. Tá. O senhor conhecia os réus? Não. De outras ocorrências, já? Não. O histórico deles? Tá bom. Não conhecia. Tá certo. Passar para o Ministério Público. Doutor Gilberto, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Policial Marco Antônio, bom dia. Bom dia. Marco Antônio, meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça e eu vou pedir mais algumas informações ao senhor, tá ok? Fique à vontade, doutor. Marco Antônio, o senhor é policial na 27ª Delegacia de Polícia? Não, eu sou da 10ª Delegacia de Polícia. Na data dos fatos, eu era lotado da Corpatria e estava na 27ª trabalhando em serviço voluntário. Tá, o senhor estava fazendo um serviço extra lá no caso, né? O voluntário só fala o extra, né? Tá. Exatamente. Certo. O senhor assumiu o plantão naquele dia, que horas? Às 20 horas. Quando o senhor chegou na delegacia, assumiu o plantão às 20 horas, os presos, os acusados aqui hoje, já estavam na cela ou chegaram depois? Já estavam. Já estavam na cela. Quando o senhor assumiu o plantão, o senhor chegou a fazer alguma supervisão nas celas, fez uma checagem dos presos, alguma coisa assim, ou não é atribuição do senhor? Não é atribuição nossa diretamente, né? Mas transcorria tudo normalmente. Quando
o plantão fica responsável, sim, pela segurança, pelo bom andamento do plantão. Só que transcorria tudo normalmente, os presos ficam lá no local, na cela, e só quando somos chamados por alguma intervenção, mas não foi o caso. Não houve, estava transcorrendo tudo normalmente. Certo. Durante o plantão que o senhor estava, foi ministrado algum tipo de medicação para algum dos presos? Não, que eu me recorde. Certo. O senhor tem quanto tempo de policial? 2008, tenho 2008. 15 anos. 15 anos. Marco Antônio, me diga uma coisa, quando tem algum preso que faça uso de medicação controlada, de uso contínuo, alguma coisa assim, essa medicação fica com o preso na cela ou fica cautelada com os policiais? Ficar cautelado, doutor. Uhum. Marco Antônio, durante o seu plantão e antes do homicídio, naturalmente, algum dos acusados que estavam presos na cela junto com a vítima chegou a chamar os policiais para reclamar, para reportar alguma conduta inadequada da vítima? Não, nenhum momento. Não foi feito nenhum tipo de reclamação. Lá na cela, além dos acusados, tinha mais quantos presos? Não sei se o senhor já respondeu isso. Tinha a vítima, os 2 acusados e um outro. Tinha mais outra pessoa, um outro preso. Eram 4 no total. Certo. Marco Antônio, da área externa, quem passa por fora da cela, dá para enxergar a movimentação dentro da cela? Não com essa visão total. Até porque no local onde provavelmente aconteceu o homicídio foi na área reservada do banheiro, né? A visão ela é limitada. Certo. De onde vocês estavam, se tiver... primeira pergunta, ouviram alguma movimentação no sentido de briga, discussão, alguma gritaria dentro da cela? Nenhum. Certo. De onde vocês estavam no balcão, se tivesse havido alguma discussão acalorada, alguma briga com tapas, coisa assim, daria para ter ouvido? Sim, com certeza. Não ouviram nada, então? Nada. O senhor chegou a entrar na cela depois do homicídio? Sim. Pode descrever qual foi a cena que o senhor visualizou lá? Encontrei a vítima dentro de um vaso sanitário. Ele estava visivelmente com vários tipos de fratura, né? Parecia assim, e era visível que ele estava sem vida já. Uhum. Já era visível que estava sem vida? Sim. Quando os presos chamaram os policiais, eles já indicaram que tinham matado a vítima? Sim. Então, eles já sabiam que tinham matado a vítima? Sim. Uhum. O senhor, no momento ali, entre tirar os presos, remanejar eles das celas até o momento do interrogatório, o senhor chegou a conversar informalmente com eles? Não. Só acompanhei, ajudei a fazer essa movimentação, mas não tive nenhum tipo de conversa com nenhum deles. Uhum. Então, o senhor não sabe nos dizer, não sabe nos individualizar a conduta deles, no caso? Eles não disseram o que cada um fez, para o senhor, não? Não, eu acompanhei alguns na sala com a autoridade policial, só na contenção lá, ouvi, mas informalmente, assim, ele estava falando para a autoridade policial, diretamente comigo, não. Tá, mas o senhor, então, participou, ainda aqui em parte, do interrogatório deles? Sim. Certo. Me diga uma coisa, eles, no interrogatório deles, eles se mostravam apreensivos, nervosos, agressivos, ou estavam tranquilos, falaram tranquilamente? Como é que foi? Falaram tranquilamente. Tranquilamente. Sem nenhum nervosismo. Quando eles anunciaram que tinham matado o Jack, eles falaram no plural, dando a entender que os dois tinham matado o Jack? Não, foi o que ficou claro para mim, eu estava próximo, só ouvi, eu não fui o primeiro a chegar na cela, mas a voz do preso que dizia assim, chamando o policial, né, falava, senhor,
eu matei o Jack aqui. Ele não falou no plural, não, falou no singular. Uhum. Eles admitiram de pronto a autoria do homicídio ou eles relutaram, deram alguma versão, ou tentaram negar, ou falaram abertamente que foram eles? Não, assumiram. O autor mesmo, que agora não me recordo o nome, o menor, que é Moreno, ele que assumiu a autoria. Uhum. Marco Antônio, outra coisa. Eles, quando estiveram aqui em juízo, disseram que foram coagidos, que foram ameaçados de tortura, caso não falassem o que os policiais gostariam de ouvir. Não. Pergunta ao senhor, eles foram orientados a dizer alguma coisa? Eles foram coagidos, foram ameaçados? Não, foi espontâneo, senhor. O preso, que se identificou como autor, ele assumiu a autoria naquele momento e ele assumiu de forma espontânea. E com muita tranquilidade, e falou que fez aquilo porque a vítima seria Jack, seria, né, um autor de crime sexual, e que a vítima estava se masturbando enquanto eles dormiam. Uhum. Quando o senhor assumiu o plantão, foi-lhe repassado se a vítima desse homicídio tinha algum tipo de transtorno mental? Não. O senhor chegou a ouvir algum tipo de grito por socorro, algum musmurro da vítima ali no momento das agressões? Nenhum. Tá ok, policial Marco Antônio, muito obrigado. Da minha parte, não tenho mais perguntas, tá? Obrigado. Sem perguntas, Excelência. Sempre deixo. Seu pai traz, doutor. Na hora de mostrar. Seja conveniente, até por respeito ao estatuto da que você colocar na situação de Doutor, meu posicionamento sobre isso é o seguinte: se os pais trazem, eu acho que está só assistindo, eu não tenho legitimidade para mandar tirar. Quando, se eu quiser, a gente mostra aqui. Tá? E se for ser exibido alguma coisa, nessa hora a gente retira. Senhores, tem perguntas? Jurados, tem alguma pergunta? Testemunha aqui? Ok. Então, seu Marcos, era isso. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos do senhor. Doutor Ivan, bom dia. Bom dia. Doutor, aqui é uma acusação de homicídio, em que os réus são Wesley Alves Araújo e o Pedro Henrique Marcelo do Prado. Ok. A vítima é o Danilo da Silva Araújo. O senhor é delegado de polícia, certo? Certo. Então, já sabe, ser ouvido como testemunha compromissada aqui. Ok. E, doutor, de acordo com a denúncia, os fatos aqui ocorreram no dia 7 de julho de 2023, no interior de uma das celas da 27ª Delegacia. Certo. O senhor estava presente nesse dia? Excelência, nesse dia eu estava trabalhando de supervisor de dia, que é um trabalho da Polícia Civil, né, que faz a visitação às delegacias. Esse papel do supervisor de dia, ele substitui o diretor de polícia nas eventualidades. A minha parte, nesse caso, eu estava fazendo a visita às unidades, acho que foi por volta de 22h30. Aí eu fui comunicado pelo delegado de plantão, doutor Luciano Guimarães, dessa morte no interior da cela da 27ª DP. Eu desloquei ao local, né, o papel lá do supervisor de dia tomar conhecimento dos fatos e adotar algumas providências administrativas, como, por exemplo, prioridade na perícia, foi solicitado, rabecão, e também entrei em contato com a carceragem, com a DCPI, para que, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, os presos fossem recolhidos, né, naquela madrugada ainda, até para evitar uma situação maior, porque tinha um outro preso, né? Mas, assim, eu não fui o responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante, né, que tinha o delegado de plantão, que era o doutor Luciano Guimarães, e tinha um outro delegado, que eu não recordo o nome, por ser uma central de flagrante,
tem 2 delegados de polícia, né? A minha parte foi essa, assim, eu não tive contato com os presos, nem pessoalmente, não participei da oitiva, né, não posso falar exatamente do flagrante, e até a ocorrência policial, quando eu recebi a intimação, eu até tentei acessar a ocorrência, mas infelizmente a ocorrência ela foi restringida pela corregedoria, então não tive acesso à ocorrência também. Infelizmente, sobre os fatos em si, eu não tenho como colaborar e falar, só posso falar das medidas administrativas que como supervisor de dia nesse Certo. dia. Então, assim, só para ficar claro para o jurado, o senhor não era lotado, então, na 27ª. Não sou lotado. Eu sou lotado na divisão de transporte da Polícia Civil e concorri à escala de supervisor de dia. Uhum. O delegado que lavrou o auto de prisão em flagrante foi o doutor Luciano Guimarães. Tá bom. Passar para o Ministério Público aqui. Então, doutor Gilberto, pode ficar à vontade. Sem perguntas para o doutor Ivandro. Obrigado. Tá bom. Doutores? Não tenho perguntas não, excelência. Você tem. Tem perguntas também? Senhores jurados, alguma pergunta para o doutor aqui? Não? Posso dispensar, então? Beleza, doutor, era isso, então. Agradeço a disponibilidade do senhor, tá certo? Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço.